cada vez mais perto das famosas férias de verão. Muita gente se preparando para viajar, tudo está muito lindo. Mas há um detalhe, você está se preocupando com a sua alimentação? Neste primeiro bloco do programa Feminina, estamos recebendo em nossos estúdios a nutricionista Letícia. Tudo bem, Letícia? Tudo bom? Então, Letícia, antes da gente tirar algumas dúvidas a respeito da alimentação, agora que está chegando o verão, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o papel do nutricionista, porque muita gente pensa que o nutricionista deve ser procurado apenas para quem quer emagrecer. Qual é o papel do nutricionista? Então, a profissão do nutricionista hoje, ela está bem valorizada, né? Então, assim, o nutricionista, além de fazer as pessoas apenas emagrecer, a gente tem o objetivo também da prevenção. Então, tratar algumas patologias, mas também prevenir essas doenças para que não ocorra futuramente. Né? Tem nutricionistas que trabalham não só no estabelecimento como consultórios, mas também em atendimentos em hospitais, em creches, em próprias empresas que fornecem alimentação. Então, a área da nutrição abrange bastante áreas. Letícia, é verdade que nos meses mais quentes do ano, nosso organismo sofre diversas alterações que influenciam os nossos hábitos alimentares? Então, no inverno, o que acontece no nosso organismo? Normalmente, nosso organismo ele precisa se aquecer no inverno. E para que o nosso organismo ocorra esse aquecimento, a gente precisa aumentar um pouco o valor calórico da nossa alimentação. Então, normalmente as pessoas precisam aumentar de 10% a 15%. Por isso que no inverno a gente acaba engordando um pouquinho mais. Para manter a temperatura do corpo, a gente necessita comer um pouco mais. E no verão acontece a desidratação. Por causa da temperatura muito quente do ambiente externo, o nosso organismo ele acaba eliminando bastante líquido e desidrata. E para que não ocorra essa desidratação, é necessário fazer uma alimentação bem saudável, comer bastante frutas e verduras que têm bastante água e estar ingerindo bastante líquido, entre sucos, chás e a própria água. E que hábitos, Letícia, que a gente pode tomar desde já para a gente não se desesperar na hora de pôr o biquíni, para ir para a praia, para a piscina, enfim? Então, é necessário cuidar da alimentação o ano todo, não é? Mas assim, comer bastante frutas e verduras durante esse período, como eu falei, que elimina bastante água e tem bastante vitaminas e minerais. Fazer uma atividade física regular. Evitar um pouquinho os alimentos ricos em gordura, doces. Não ficar muito tempo sem se alimentar também, que não faz bem. O correto é se alimentar várias vezes ao dia. E esses cuidados têm que ser feitos ao longo do ano todo, para não chegar no verão e tá naquele desespero de perda de peso para poder usar um biquíni. E aí, conforme vai esquentando, né, a gente acaba comendo um pouco mais, bebendo um pouco mais. Quais são os erros mais comuns que a gente faz no verão, na alimentação? Então, no verão, as pessoas acabam indo mais naquela parte mais rápida, então naquelas dietas da moda, né, que normalmente é a dieta da sopa, a dieta do abacaxi, que muitas vezes essas dietas, elas têm um déficit nutricional, ou seja, ela tem um pouco de carência nutricional. O que é isso? As vitaminas e minerais, elas estão em pequenas quantidades nessas dietas. Então, não é importante fazer essas dietas que a gente acaba perdendo peso muito rápido, né? E também tem o hábito de comer pouco durante o dia. Então, fazer poucas refeições para que a perda de peso ocorra mais rápido. Mas não se deve fazer poucas refeições durante o dia. Isso é um hábito que as pessoas acabam fazendo no verão. E acaba esquentando e as pessoas entram em desespero. Nossa, eu tô fora do meu peso, mas não vou procurar um nutricionista porque eu posso pesquisar na internet, ou então a minha amiga me deu uma ideia lá de uma dieta. Isso acontece bastante, né? Muito. Hoje a tecnologia, a internet está colocando as próprias revistas, várias informações. Não digo que elas são incorretas, mas elas são incompletas. Né? Então a gente não pode levar tudo o que está na internet, tudo que está na mídia à risca. A gente tem que procurar um profissional, porque cada pessoa é uma pessoa. Então você que sabe a dieta da sopa funcione, mas para outra pessoa, quem sabe, não seja o ideal. Então a gente tem que estar sempre procurando um profissional que estudou e que sabe orientar corretamente o que se deve ou não fazer. Letícia, e o certo é se alimentar de quantas em quantas horas? Então, o ideal é que a gente se alimente de 3 em 3 horas. Mas se não for possível, devido à corrida do dia a dia, às vezes a gente não consegue estar fazendo as refeições a cada 3 horas,
no mínimo 4 refeições ao dia. Então, o café da manhã, o almoço, o lanche da tarde e o jantar. E existe uma dessas refeições que é a mais importante do dia? Por exemplo, tem muita gente que acha que o café é a principal refeição do dia. Isso é verdade ou existe Isso, outra? todas as refeições são super importantes. Mas o café da manhã se torna a refeição mais importante do dia porque é a primeira refeição e ela acaba quebrando um jejum prolongado, que é o jejum da noite, né? Então a gente acaba ficando muito tempo sem se alimentar. E o café da manhã se torna importante porque é ele que vai dar energia para nossas atividades diárias. E o café da manhã ele tem que ser uma refeição completa. Então tem que ter frutas, tem que ter leite e derivados, então um iogurte, um leite, mas se possível desnatado, que tem pouca gordura. Cereais matinais, então cereais integrais, principalmente granola, aveia, né? E o pão integral também. Então é uma refeição que a gente pode estar comendo até um pouco mais, ter tempo para essa refeição, porque ela é super importante. Letícia, a gente sabe que o líquido é muito importante para o nosso organismo, principalmente agora que chega o verão. Tem uma quantidade certa e ideal para a gente tomar durante o dia? Qual é essa quantidade e quais são os benefícios? Então, a ingestão de água, em média, a gente orienta as pessoas a tomarem de 8 copos ao dia, que dá mais ou menos uns 2 litros. Mas cada pessoa, ela tem um biotipo diferente. Então, de acordo com o peso da pessoa, a gente orienta a quantidade de água. Então, normalmente a gente faz um cálculo de 30 ml vezes o quilo de peso da pessoa. Então, por exemplo, se você tem 60 quilos, você multiplica esses 60 quilos por 30 ml. E aí você vai encontrar a quantidade de água ideal para você estar tomando. A importância da água, do líquido, no nosso organismo é que ele ajuda no funcionamento dos órgãos do corpo, né? Ele ajuda a eliminar as toxinas do organismo, né? Faz o nosso rim funcionar melhor, ajuda na parte da temperatura corporal, então ele mantém a temperatura do nosso corpo, né? E hidrata, né? Então não tem, muitas vezes a gente fica 2, 3 dias sem comer, mas a gente não consegue ficar 2, 3 dias sem ingerir líquido. E com o aumento da temperatura, muita gente acaba tomando bastante refrigerante e cerveja. O que o excesso dessas bebidas pode causar, Letícia? Então, assim, hoje a gente já encontra refrigerante diet. Então, esse refrigerante, ele não tem valor calórico, ele é 0% de calorias. Porém, ele tem bastante sódio. Então, o refrigerante, tendo bastante sódio, ele acaba acontecendo a retenção do nosso corpo, a gente acaba ficando inchado. E a cerveja não tem cerveja diet por enquanto. Então, a cerveja tem bastante calorias, né? E o que vai fazer? Vai fazer com que a pessoa aumente de peso. E vai fazer com que a gente retenha bastante líquido também durante o dia. Então, na verdade, dá para deixar a cervejinha lá para o final de semana, né? Não ingerir todos os dias. E também não exagerar, porque ela acaba acumulando, né? Uma caloria a mais no teu organismo que acaba sendo estocada. E quais são os maiores vilões na alimentação, principalmente agora no verão? Que muita gente acaba comendo aqueles lanchinhos rápidos, aquelas frituras, aquelas porções, enfim. Normalmente a gente opta pelo mais fácil, né? Que o que tem na padaria ou nas lanchonetes é a fritura, o salgado frito, né? Então, esses alimentos tem que estar evitando, os alimentos fritos. Preferir os alimentos mais leves, né? Os assados, os sanduíches naturais, até porque no verão a nossa digestão se torna um pouquinho mais lenta. Então, é importante estar comendo alimentos mais leves. Preferir uma fruta, um suco. E no verão esquenta, então a gente tem aquela necessidade de estar comendo uma coisa gelada. Então a gente vai para o sorvete, e o sorvete tem bastante caloria, tem gordura e normalmente é feito com leite integral. As bebidas também têm um valor calórico alto, por exemplo a caipirinha que vai açúcar, a própria cerveja. Então está evitando esses tipos de alimento. Letícia, e por que motivo a ingestão de sal, principalmente no verão, deve ser controlada? Então, no verão, quanto no ano todo, o sal em excesso, ele aumenta a pressão arterial. E também faz com que o nosso organismo retenha bastante líquido, né? Porque o sal ele incha a célula, faz com que o nosso organismo ele fique mais inchado, o nosso corpo fique mais inchado. Então o sal ele aumenta a pressão arterial e faz a gente reter bastante líquido, incha o nosso corpo. Letícia, e quais são os cuidados que a gente pode ter para evitar aquela proliferação
de bactérias nos alimentos, agora principalmente no verão, que eles acabam estragando com mais facilidade, né? Isso, a temperatura, o calor faz com que as bactérias aumentem, né, o crescimento delas nos alimentos. Então, o que nós temos que fazer? Higienizar bem as frutas, higienizar bem as verduras, olhar no buffet se o alimento está bem higienizado, a alface, se ela está bem limpa, né? Nós mesmos lavar bem as mãos durante o dia, porque a mão é o contato que a gente tem para a contaminação. Então, assim, a principal forma é a higienização, né? Tá sempre higienizando bem. E Letícia, outra questão é a respeito da gente se alimentar bastante fora de casa no verão, né? Ao que a gente deve ficar atento na hora de procurar algum local para se alimentar, por exemplo, os quiosques, enfim. Nós devemos observar bem o manipulador, né? Se o manipulador está com touca, se ele tem a mão limpa, as unhas cortadas, o uniforme limpo, se o ambiente está bem higienizado, se aonde o manipulador está produzindo tem o papel toalha, o sabonete líquido, que ele possa, né? É uma maneira da gente observar que ele tem a prática de estar higienizando as mãos, evitar alimentos que aumentem que causam a intoxicação alimentar, como os alimentos que têm ovos, né, a maionese, né, sempre cuidar se o alimento está bem quente, então quanto mais quente está o alimento, ele está mais conservado e diminui o crescimento bacteriano dele. E que tipos de alimento favorecem uma rápida digestão, hidratação e nutrição para o nosso organismo e por quê? Então, as frutas e as verduras, elas têm uma quantidade legal de água e de fibras e de vitaminas e minerais. Então, elas acabam auxiliando bastante na parte intestinal. Então, elas são os alimentos leves que a gente pode estar usando durante o dia, comendo durante o dia. Então, um lanchinho da tarde, um lanchinho da manhã, a gente pode optar pelas frutas que são bem leves e de fácil digestão. As saladas, os alimentos integrais também que acabam ajudando na parte intestinal e se tornando leve, por exemplo, arroz integral, pão integral, né? Sempre está optando pelos cereais integrais também. Então, Letícia, eu gostaria de agradecer a sua participação neste primeiro bloco do programa Feminina e no próximo teremos a participação de uma outra nutricionista, então, no supermercado. Obrigada, eu que agradeço o convite. E após o intervalo, iremos conversar com a nutricionista Lidiane, que irá nos falar um pouco sobre o cardápio básico ideal para o verão. Voltamos em seguida.